O estudo de hoje tem como título Para que sejam um. Qual é a nossa necessidade mais urgente hoje para o estudo e para a nossa vida cristã, especialmente para os que vivem nestes últimos dias? O artigo da Bible Echo, de 23 de abril de 1894, diz-nos o seguinte: o que é que eu posso apresentar aos meus irmãos e irmãs em Cristo que seja mais importante para o seu estudo e prática do que a oração do Salvador pelos seus discípulos? Todo o 17º capítulo de João está cheio de tutano e gordura. A mensageira do Senhor está a dizer que não há nada mais importante para apresentar à Igreja, para estudo e para vivência diária, do que a oração que Jesus fez pelos seus discípulos em João capítulo 17. Ao dizer que esse capítulo está cheio de tutano e gordura, ela usa uma metáfora de alimento, considerado rico e nutritivo, para afirmar que ali há conteúdo espiritual profundo e sustento real para a fé. Vamos ler João 17 e recomendo a que os irmãos leiam o capítulo inteiro por conta própria, pois daremos atenção especial somente aos versículos 14 a 23. Cristo diz o seguinte a partir do versículo 14: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Mas será que essa unidade dos seguidores de Cristo era apenas para os discípulos do passado? Ou é especialmente para nós que decidimos separar-nos de todas as igrejas apóstatas e corrompidas em obediência à mensagem do alto clamor de Cristo em Apocalipse 18? Devemos estar em unidade como um só atualmente? Manuscritos Release, volume 1, página 355. Leiam a oração de Cristo pela unidade. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. João 17:11. A oração de Cristo não é apenas por aqueles que agora são seus discípulos, mas por todos aqueles que crerão em Cristo através das palavras de seus discípulos até o fim do mundo. Jesus estava prestes a entregar a sua vida para trazer à luz a vida e a imortalidade. Cristo, em meio de seus sofrimentos e sendo diariamente rejeitado pelos homens, olha para a sua igreja, que existiria nos últimos dias, antes do fim da história da Terra. E essa igreja, meus irmãos, somos tu e eu, aqueles que se separaram de todas as igrejas corrompidas, seguindo a Cristo para fora das instituições apóstatas, para fora dos portões de Jerusalém, para estar com Ele no deserto. Devemos estar em união, como um só, assim como Cristo é um com o Pai. Isso significa que o chamado à união é verdade presente para hoje também, meus irmãos. Não é algo que possamos descartar como coisa do passado. É verdade presente agora. Deus quer que haja unidade entre nós.
assim como Ele é um com o Pai. Mas será que isso pode ser realmente verdade? Com toda a divisão e contenda ao nosso redor, pode essa unidade de facto ser um chamado de Deus? Qual é a obra que o povo de Deus deve cultivar hoje? Qual é o nosso trabalho hoje? Materiais de 1888, página 1150, diz-nos: por favor, leiam este capítulo, e está-se a referir a João 17, com atenção e oração, e pratiquem a petição que Cristo fez ao seu Pai. Observem do 20º ao 23º versículos. O nosso trabalho é cultivar esta unidade. Até nossos pensamentos devem ser levados cativos a Cristo, para que possamos atá-los e não pensar mal de nossos irmãos. Portanto, esta unidade é o que devemos cultivar hoje. E qual deve ser o nosso objetivo constante? Patriarcas e Profetas, página 380. É vontade de Deus que a união e o amor fraternal existam entre o seu povo, conquanto não devamos sacrificar um único princípio da verdade, deve ser nosso constante objetivo atingir este estado de unidade. Portanto, esse é o nosso trabalho hoje. E qual é a nossa única segurança nestes tempos difíceis? Onde a encontramos, meus irmãos? Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 239. A união com Cristo e de uns com os outros é a nossa única segurança. A união com Cristo e também uns com os outros é a nossa única segurança. Ao olharmos atentamente para este importante testemunho, vemos de forma bem clara união com Cristo e união uns com os outros. Assim, temos uma igreja caseira, um lugar de adoração e comunhão, e o testemunho declara de modo claro e profundo que essa união é a nossa proteção mais segura e duradoura. Não se trata apenas de união com Cristo. Somos instruídos a unir-nos a Cristo e depois uns aos outros. Esta é a nossa única segurança. E isso não é uma unidade ecuménica, nem uma união para fazer número, nem uma aliança com quem mantém visões diferentes da fé ou um entendimento distinto da mensagem de separação. Trata-se da verdadeira unidade, fundada em 1 de João, capítulo 1, versículo 7, que nos diz: mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É uma unidade autêntica de indivíduos que se unem a Cristo e então uns aos outros, na mesma fé separada, não numa unidade ecuménica. Alguns, porém, pensam que não há necessidade da união entre o povo separado de Deus. Mas será que essa é realmente uma posição correta para se adotar e acreditar? Vamos a manuscrito 7 de 1890. Se nos aproximarmos de Deus, individualmente, não vedes qual será o resultado? Não vedes que nos aproximaremos uns dos outros? Não podemos aproximar-nos de Deus e chegar à mesma cruz sem que nossos corações se misturem em perfeita unidade, respondendo à oração de Cristo, para que sejam um, como Ele é um com o Pai. João 17:11. Portanto, devemos procurar em espírito, em entendimento, em fé, que sejamos um, para que Deus seja glorificado em nós, como é glorificado no Filho, e para que Deus nos ame como ama o Filho. Alguns acreditam e ensinam que a unidade pela qual Cristo orou, em João capítulo 17, é apenas espiritual, invisível, percebida apenas com os olhos espirituais e não com os olhos humanos. Mas será que é isto que Deus disse? Haverá entre nós uma unidade visível que se possa ver? Vamos a Testemunhos para a Igreja, volume 6. À medida que as aflições se adensam ao nosso redor, serão vistas em nossas fileiras tanto separação como unidade.
Irmãos, desonramos a Deus quando não manifestamos entre nós a unidade visível que Ele requer. Review and Herald, 11 de fevereiro de 1902. Muitos que professam amar a Deus e guardar os seus mandamentos estão a invalidar a sua lei. Deus é grandemente desonrado pelo fracasso dos professos cristãos em revelar a unidade que deveria ser vista entre os seus filhos. Na verdade, quando deixamos de nos empenhar ativamente em proclamar a unidade visível entre nós, evidenciamos que estamos em oposição a Cristo. Spalding and Megan, página 364. Ele, Cristo, espera que cada um dos seus seguidores exerça uma influência que contribua para a edificação do seu reino. Aquele que não está ativamente empenhado em promover a unidade, o amor, a equidade e princípios sólidos está a exercer uma influência contrária a Cristo. Na verdade, a unidade que se vê no nosso meio é a prova diante do mundo de que somos servos e filhos de Deus. Signs of the Times, 2 de maio de 1900. Quando Cristo habitar nos corações dos crentes, a unidade será visível. O amor fluirá deles para os outros em uma corrente forte. A sua unidade testemunhará da maneira poderosa que eles são filhos de Deus. Isso terá uma influência irresistível sobre o mundo, mostrando que o homem, em sua humanidade, pode ser participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Review and Herald, 12 de novembro de 1901. A unidade trará para o trabalho um poder que ainda não vimos. Esta será a prova para o mundo de que o trabalho é de Deus. Portanto, irmãos, devemos ter uma unidade visível, uma unidade que se veja entre nós. Essa unidade mostrará ao mundo que somos de facto filhos de Deus. As pessoas levantar-se-ão e reconhecerão que estivemos com Deus. Perceberão que temos um evangelho digno de ser ouvido, uma mensagem vital que precisam conhecer. Mas até que haja essa unidade visível, o mundo não o reconhecerá. A mensageira do Senhor escreveu de forma muito clara: atualmente não existe a unidade que deveria existir entre os nossos irmãos. E o Senhor diz: unam-se. Isso deve ser feito o mais rápido possível, pois não temos tempo a perder. Irmãos, não temos tempo a perder. Ou promovemos entre nós uma unidade visível, que será percebida, ou alimentamos uma divisão que também será percebida. Por qual delas vamos trabalhar? Pela unidade ou pela desunião? Quem se empenha em impedir a união, mantendo a divisão e a dissensão, mostra que não foi escolhido pelo Senhor como seu mensageiro ou servo. Manuscrito Release, volume 6. Diferenças e dissensões serão vistas entre aqueles que não são escolhidos pelo Senhor, mas que elas não surjam e deem frutos entre aqueles que professam representar a Cristo. Não há trabalho mais sagrado para os cristãos do que manter a paz entre si. Assim, eles apresentam ao mundo a unidade que Cristo orou para que existisse e testemunham que Deus enviou Cristo ao mundo para redimir o mundo. O maior obstáculo à unidade visível entre nós é o eu. E porquê? A resposta está no texto em Panfletos, número 146, página 18. Quando os testemunhos chegaram, eles não deram importância às palavras de repreensão
que lhes foram dirigidas. Por preceito e exemplo, estavam cheios das suas próprias ações e contrariavam o trabalho a ser feito. Não queriam admitir o que era certo. Não queriam consentir em corrigir os erros e andar na luz. O eu era o seu centro. Não se via unidade, mas manifestavam-se desordem e dissensão. Portanto, se continuarmos a exaltar o eu em vez de crucificá-lo, nenhuma unidade será vista entre nós. Há quem acredite e ensine que basta trabalharmos individualmente para Cristo a 100% do tempo e que a unidade virá até nós sem qualquer esforço da nossa parte. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Devemos esforçar-nos e trabalhar pela unidade entre nós? Ou devemos ficar parados e esperar que ela venha até nós? A unidade essencial dos crentes, conforme estabelecida na palavra de Deus, deve ser um padrão que todos devemos nos esforçar sinceramente para alcançar. Essa unidade visível é aquilo que todos os verdadeiros obreiros de Deus devem lutar. E é essencial que tenhamos entre nós, meus irmãos. Mas alguns podem pensar que, mesmo sendo essa unidade o plano ideal de Deus para o seu povo hoje, não nos é possível alcançá-la. Mas será que essa unidade entre nós é realmente algo que o povo de Deus pode alcançar se esforçar e trabalhar por isso? A resposta é sim, definitivamente sim. Jesus não orou por algo que não fosse alcançável por nós, e se essa unidade é possível, porque aqueles que professam ser seguidores de Cristo não se esforçam mais sinceramente por essa condição de graça. Quando formos um com Cristo, seremos um com os seus seguidores. O grande desejo da alma é Jesus, a esperança da glória. Através do Espírito Santo, essa unidade pode ser alcançada e o amor pelos irmãos abundará, e os homens reconhecerão que estivemos com Jesus e aprendemos com Ele. A nossa vida será um reflexo do seu santo caráter. Portanto, essa unidade visível é possível para nós hoje, meus irmãos. Ela é alcançável para nós, mas precisamos nos esforçar por isso. Não vai simplesmente cair no nosso colo. Precisamos trabalhar por isso. Quando buscarmos essa unidade com o empenho que Deus deseja, iremos alcançá-la. Se simplesmente cruzarmos os braços e ficarmos acomodados, em vez de crucificar o eu e trabalhar em unidade com os outros para promover a unidade entre nós, ela nunca virá. Se continuarmos sentados, Deus passará por nós e escolherá outros mais zelosos em fazer a sua vontade. Na verdade, aqueles que seguem os seus próprios desejos egoístas e não se esforçam por essa unidade visível, mostram que não estão unidos a Cristo. Estão ligados a si mesmos. Quando os membros da Igreja estiverem imbuídos do Espírito de Cristo, eles serão capazes de cumprir a sua missão. Mas, a menos que se esforcem com todas as suas capacidades para responder à oração, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que crerão em mim por meio da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Eles não estarão unidos a Ele. O espírito desenvolvido pelo caráter natural não nos levará a trabalhar como Cristo trabalhou. Não pode haver unidade enquanto esse espírito for acalentado. Se não buscarmos a unidade entre nós, estamos a construir o nosso caráter com materiais de madeira, feno e palha, em vez de ouro, prata e pedras preciosas. Se não trabalharmos por essa unidade, meus irmãos, estaremos a edificar o nosso caráter com material sem valor, que será consumido pelo fogo. E se não acrescentarmos cada um a nossa voz para alcançá-la, acabaremos por fazer de nós próprios ou do nosso trabalho ou mesmo do nosso ministério particular o centro que ocupa o lugar devido à unidade em Cristo. Estou
a orar por ti, para que o inimigo seja derrotado. O Senhor quer que o seu povo trabalhe pela unidade e responda à oração de Cristo. Aqui está o nosso maior obstáculo. Até que o Espírito Santo seja aceite e autorizado a exercer a sua função no coração, cada indivíduo se esforçará por se tornar um centro de influência para si mesmo. Mas sabemos, pela nossa experiência, que a subordinação harmoniosa ao Espírito de Deus é descanso, paz e alegria. Então, pense na necessidade positiva de se submeter a esse poder moldador e transformador, a fim de desfrutar do céu nesta vida e da bênção eterna na vida futura. Alguns sustentam que devemos ser independentes, ligados só a Deus e guiados apenas por nós próprios. Porém, é a unidade visível entre nós que convence o mundo de que somos filhos de Deus. É ela a prova de que estamos unidos a Ele. Podemos dizer o que quisermos, mas sem essa evidência, revelamos incoerência com a oração de João 17. Quem não promove, com palavras ou ações, a unidade do povo de Deus, mostra que não está unido a Cristo. E enquanto essa unidade não for vista, talvez nós próprios não estejamos unidos a Ele. A unidade visível é a prova da nossa união com Cristo. Quando o povo de Deus estiver em união com Ele, estarão em união uns com os outros. A sua unidade e amor testemunharão a autenticidade da sua união com Cristo. Ou seja, aqui diz que a unidade de uns com os outros testemunhará a veracidade da nossa união com Cristo. Portanto, quando o povo de Deus estiver unido com Ele, estará também unido uns com os outros. A sua unidade e amor testemunharão a autenticidade da sua união com Cristo. Quando os seus olhos estiverem fixos em Cristo, os seus corações estarão unidos em amor. Então, eles permanecerão ombro a ombro para resistir à confederação do mal e terão força para uma batalha que não pode ser vista a olho nu. Eles manterão os seus corações no Senhor. Pergunto então, uma vez que alcançamos essa unidade visível, devemos simplesmente nos acomodar e não fazer mais nada? Não. Uma vez que estamos lado a lado, avançando com uma força para testemunhar a verdade ao mundo, não apenas em palavras, mas sobretudo na vida, devemos trabalhar para manter essa unidade entre nós. E porquê? Quem é que se opõe a essa unidade visível entre nós? Quem é que está a trabalhar para a impedir? De quem é a doutrina que afirma que todos devemos ser independentes uns dos outros e que não deve haver união entre nós? É seu, de Satanás, esforço deliberado de levar os cristãos professos o mais longe possível dos desígnios do céu. Por isso, ele engana até mesmo o povo professo de Deus e os faz acreditar que a ordem e a disciplina são inimigas da espiritualidade, que a única segurança para eles é deixar que cada um siga o seu próprio caminho e permanecer especialmente distante dos grupos de cristãos que estão unidos. Todos os esforços feitos para estabelecer isso são considerados perigosos. Uma restrição da liberdade legítima e, portanto, são temidos como papismo. Essas almas enganadas consideram uma virtude gabar-se de sua liberdade de pensar e agir independentemente. Elas não aceitam a opinião de ninguém, não se submetem a ninguém. Era e continua a ser obra especial de Satanás levar os homens a sentir que é a ordem de Deus lutar por si mesmos e escolher a sua própria ordem independente dos seus irmãos. Mas é-nos dito que ninguém pode trabalhar com sucesso sem unidade com os seus verdadeiros irmãos na fé.
Ninguém terá êxito atuando independentemente dos seus irmãos legítimos. Como as diferentes peças de uma máquina, todas estão intimamente relacionadas entre si e todas dependem de um grande centro. Deve haver unidade na diversidade. Nenhum membro da empresa do Senhor pode trabalhar com sucesso de forma independente. A proclamação do Evangelho devia abranger o mundo e os mensageiros da cruz não poderiam esperar cumprir sua importante missão a menos que permanecessem unidos pelos laços da afinidade cristã, revelando assim ao mundo que eles eram um com Cristo em Deus. Meus irmãos, não podemos sequer esperar cumprir a nossa missão de levar o Evangelho a todas as nações e encher a terra com a glória de Deus se não tivermos e mantivermos a unidade entre nós. Na verdade, não podemos levar avante a obra de Deus com sucesso a menos que estejamos unidos. Sem unidade entre nós, não alcançaremos a perfeição de caráter exigida para o céu. Manuscrito Release, volume 11, página 179. A perfeição do caráter significa perfeição na unidade, para que todos sejam um, disse Cristo, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. João 17, 21. Que possibilidades temos diante de nós? Não devemos nós, pela nossa fé, alcançá-las? A unidade é o meio aprovado pelo céu para formar em nós o caráter de Cristo. Se não o buscarmos, aceitamos permanecer com um caráter defeituoso. Irmãos, procuremos a unidade e assim aperfeiçoemos o caráter pela justiça de Cristo. Sem unidade, não seremos verdadeiros obreiros nem testemunhas de Deus e nem mesmo estaremos ligados ao céu. Para um mundo dividido pela discórdia e luta, o seu amor e união dará testemunho da sua ligação com o céu. Essa será a prova convincente do caráter divino da sua missão. Quem clama por unidade é Cristo. E ao trabalharmos pela unidade, mostramos que somos verdadeiros seguidores de Cristo. Quem tenta impedir a unidade visível entre nós, revela não ser obreiro de Cristo, mas do inimigo de Deus, que se opõe a essa unidade. De que lado estamos, meus irmãos? Para quem estamos a trabalhar? Quem é o nosso general? E o que é que os nossos frutos estão a mostrar uns aos outros e também ao mundo? Somos obreiros de Deus? Somos seus seguidores? Os frutos dirão se nos estamos a esforçar e a trabalhar pela unidade entre nós. Ninguém deve pensar que não tem importância especial estar ou não em união com os seus irmãos, pois aqueles que não aprendem a viver em harmonia aqui nunca estarão unidos no céu. Portanto, se não aprendermos a viver em unidade uns com os outros agora, nunca alcançaremos o céu, meus irmãos. Não podemos realizar, cumprir ou levar avante a obra de Deus com sucesso, nem ser seus discípulos, nem realmente esperar a sua segunda vinda, nem alcançar a perfeição de caráter, nem ser verdadeiros obreiros e testemunhas de Deus, nem estar ligados ao céu, nem ganhar almas para Jesus, nem aproximar-nos de Deus, nem ser convertidos a Ele, nem honrá-lo e agradar-lhe, nem pertencer à Igreja de Filadélfia, nem sermos remanescentes verdadeiros de Deus nestes últimos dias, nem sequer chegarmos então ao céu, se não houver unidade visível entre nós. Vimos então claramente que se não nos tornarmos um pelo poder de Cristo, estaremos perdidos. Não há possibilidade de chegarmos ao céu assim. Vimos também que cumprir a ordem e a oração de Cristo em João 17 deve ser o nosso principal objetivo hoje. Por isso, João 17 é, por assim dizer, as credenciais de que possuímos o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nossa unidade e amor uns aos outros constituem as credenciais pelas quais testificamos ao mundo que Deus enviou o seu Filho
para salvar os pecadores. Como podemos afirmar que somos discípulos abnegados de Cristo se nos recusamos a atender à sua oração pela unidade entre nós? Ele responde às nossas orações, porque não havemos de mostrar que também respondemos à dele. Não seremos completos em Cristo enquanto não estivermos unidos como um só. Quando o povo escolhido de Deus estiver unido, as barreiras do egoísmo desaparecerão como por magia e muitas almas serão convertidas devido à unidade que existe entre os crentes. O homem deve obedecer à palavra de Deus declarada no capítulo 17 de João. Ele deve ser um com o seu próximo e com Cristo, e em Cristo um com Deus. Então, sobre ele poderão ser ditas as palavras: vós estáis completos nele. Portanto, até que cumpramos o desejo de Deus e alcancemos essa unidade entre nós, não estamos completos em Deus. Até mesmo a divindade nos ensina o importante princípio da unidade. A divindade é composta por 3 pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O plano da salvação só é possível porque estas 3 pessoas divinas estão unidas como uma só para a nossa salvação. Então, a nossa salvação só é possível quando buscamos essa unidade entre nós, seguindo o exemplo que a divindade nos deixou. Mas quem é então o verdadeiro poder que se opõe a essa unidade entre nós? Se Deus a exige, quem é que se opõe a ela? Deus expressou a sua vontade nesta oração de Cristo, João 17, pela unidade do seu povo crente. Mas há um conflito incansável mantido nesta terra, poluída e marcada pela maldição. Satanás trabalha para tornar a oração de Cristo sem efeito. Ele faz esforços contínuos para criar amargura e discórdia, pois onde há unidade, há força. Uma unidade que todos os poderes do inferno não podem quebrar. Portanto, Cristo deseja a unidade entre o seu verdadeiro povo e Satanás opõe-se a essa unidade no povo de Deus. Jesus e os santos anjos estão edificando e unindo o povo de Deus numa só fé para que possam todos ter o mesmo sentimento e o mesmo parecer. Enquanto estão sendo consolidados em unidade de fé e de comum acordo sobre as solenes e importantes verdades para este tempo, Satanás atua para opor-se a seu avanço. Jesus trabalha mediante seus instrumentos para juntar e unir. Satanás age através de seus agentes para espalhar e dividir. Então, aqueles que se opõem à perfeita unidade do povo de Deus fazem-se instrumentos e agentes de Satanás. E aqueles que promovem a verdadeira unidade, não uma unidade ecuménica, mas uma unidade real entre nós, mostram que trabalham em harmonia com a vontade de Deus. Assim, podemos discernir quem são os agentes de Deus e quem são os agentes de Satanás, examinando as mensagens que pregam e os frutos que apresentam. Torna-se fácil, irmãos e irmãs, identificar os agentes de Satanás entre nós. São os que trabalham para impedir a unidade visível entre nós hoje. Satanás combate a unidade visível porque quando ela se manifesta e se mantém, o mundo vê que Deus vive e que enviou o seu Filho, e isso apressa o desfecho do grande conflito. Não devemos fortalecer nenhuma obra maligna. Que aqueles que usaram os seus talentos de influência para fazer isso não o façam mais. Que não hajam, por meio da pena ou da voz, do lado de Satanás nessa questão. Em obediência ao assim diz o Senhor, que se veja unidade de ação. Então, obedeçamos a um assim diz o Senhor, meus irmãos, e alcancemos essa unidade entre nós, para que possamos concluir esta obra, apressar a vinda do nosso Deus e Salvador e, enfim, irmos para casa. Mas qual é o meio mais bem-sucedido de Satanás
para manter a Igreja de Deus fraca nestes últimos dias? Não dareis lugar ao inimigo, cedendo a pensamentos e palavras más. Os seus meios mais eficazes de manter a Igreja num estado fraco e não convertido. E por que é que tem ele tanto sucesso entre nós? Se já discernimos as suas manobras, por que é que ele continua a vencer? Não importa quão irrepreensível sejam o caráter e a vida dos que falam ao povo as palavras de Deus. Isto não lhes traz recomendação. Se, porém, é posto em circulação um falso rumor, se por alguma dedução ou conjetura é lançada sobre o caráter do embaixador de Cristo uma acusação, com que absurda credulidade é recebida? Quantos estão prontos a ampliar e divulgar a calúnia? Tais pessoas revelam dessa maneira seu verdadeiro caráter. Temos algum poder para impedir a obra de Satanás entre nós? Temos poder para superar o estado fraco e não convertido da Igreja? Temos também poder para frustrar os planos astutos do diabo? Sim, temos, meus irmãos, e louvado seja Deus por isso. À medida que nos aproximamos da última crise, é de vital importância que exista harmonia e unidade entre os instrumentos do Senhor. Enquanto Ele procura unir os seus agentes na guerra contra a verdade, Ele trabalhará para dividir e dispersar os seus defensores. Ciúme, suspeitas maliciosas e calúnias são instigadas por Ele para produzir discórdia e dissensão. Os membros da Igreja de Cristo têm o poder de frustrar o propósito do adversário das almas. Em um momento como este, que eles não sejam encontrados em desacordo uns com os outros ou com qualquer um dos obreiros do Senhor. Em meio à discórdia geral, que haja um lugar onde exista harmonia e unidade, porque a Bíblia é feita o guia da vida. Que o povo de Deus sinta que tem a responsabilidade de edificar os seus instrumentos. Nos últimos dias, cada um evidenciará se trabalha para Deus ou para o diabo. Só há dois poderes. As ações, palavras e escritos dirão a quem servimos. As duas grandes potências em controvérsia estão a trabalhar, uma de baixo e outra de cima. Cada homem está sob a influência secreta de uma ou de outra, e os seus atos revelarão o caráter da inspiração da qual procedem. Aqueles que estão unidos a Cristo trabalharão sempre de acordo com os princípios de Cristo. Aqueles que estão em união com Satanás trabalharão sob a inspiração de seu líder, opondo-se ao poder e à ação do Espírito Santo. A vontade do homem é deixada livre para agir, e pela ação é revelado que Espírito está a mover o coração. Pelos seus frutos os conhecereis. Todos nós estaremos em união com Cristo ou com Satanás. A unidade será alcançada ou por meio de Cristo ou por meio de Satanás. Estaremos unidos aos verdadeiros seguidores de Deus em Cristo ou em união com Satanás e seus seguidores. E todo o esforço para promover e alcançar a humanidade visível e verdadeira, não ecuménica, mostra que trabalhamos em harmonia com Deus. Qual será então a nossa escolha? Quem será o nosso general? De quem seguiremos as ordens? A vontade de quem vamos promover e manter? A de Deus ou a de Satanás? Pelos frutos seremos conhecidos. Qual é a principal causa da maioria dos problemas entre o povo de Deus? Encontramos isso em Tiago, capítulo 3, versículos 5 a 8. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama
o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. É impossível expressar a dor e os problemas causados pela língua mentirosa. Se pudessem ver a maldade causada pelas suas palavras descuidadas, a repetição de relatos vagos, as censuras injustas, haveria muito menos conversa e mais oração quando os cristãos se reunissem. Meus irmãos, se conseguíssemos dominar a nossa língua, poderíamos alcançar a perfeição de caráter. Tiago, capítulo 3, versículo 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, como é que podemos derrotar Satanás e a sua obra nefasta entre nós? Como é que podemos expulsá-lo do nosso meio? O adversário das almas não tem permissão para ler os pensamentos dos homens, mas ele é um observador perspicaz e anota as palavras. Ele leva em conta as ações e habilmente adapta as suas tentações para atender aos calos daqueles que se colocam sob o seu poder. Se nos esforçássemos para reprimir pensamentos e sentimentos pecaminosos, não lhes dando expressão em palavras ou ações, Satanás seria derrotado, pois ele não poderia preparar as suas tentações enganosas para atender ao caso. Mas quantas vezes os cristãos professos, por sua falta de autocontrole, abrem a porta ao adversário das almas. Divisões e até mesmo dissensões amargas que desonrariam qualquer comunidade mundana são comuns nas igrejas, porque há muito pouco esforço para controlar os sentimentos errados e reprimir cada palavra da qual Satanás pode tirar proveito. Assim que surge um sentimento de alienação, o assunto é apresentado a Satanás para sua inspeção e é-lhe dada a oportunidade de usar a sua sabedoria e habilidade de serpente para dividir e destruir a igreja. Quando, por mágoa ou desconfiança, o coração se afasta do irmão, todo o assunto fica exposto ao inimigo. Então, com a sua astúcia de serpente, ele trabalha para destruir, para dividir e espalhar dissensão na igreja. Continua o texto. Satanás e os seus anjos estão ativamente a trabalhar para garantir uma colheita de sementes assim semeadas. Os mundanos observam e exclamam zumbauteiramente: vejam como estes cristãos se odeiam uns aos outros. Se isto é religião, não a queremos. Quando permitimos que o ego se levante e que surgem sentimentos ruins entre nós, que professamos a mesma fé e trabalhamos pelo mesmo objetivo, mostramos ao mundo, pela nossa divisão e discórdia, que não somos representantes de Cristo. Vejam como estes cristãos se odeiam uns aos outros. Se isto é religião, não a queremos. E olham para si mesmos e para os seus caráteres irreligiosos com grande satisfação. Assim, confirmam-se na sua impenitência e Satanás exulta com o seu sucesso. Quando há unidade visível entre nós e trabalhamos para mantê-la, o amor que demonstramos uns pelos outros torna-se um meio de despertar o mundo para o facto de carregamos o verdadeiro Evangelho de Cristo. Enquanto virem desunião, não quererão a nossa religião. Podemos gastar todo o nosso dinheiro a imprimir a literatura, a pregar a verdade presente e a distribuí-la, mas ainda assim olharão para nós e dirão:
Não queremos a vossa religião. Não nos interessa o que têm a dizer, porque não vemos diferença entre vocês e o resto do mundo. Percebem porque é que esta unidade visível entre nós é o meio pelo qual Deus quer encerrar este grande conflito e despertar o mundo para uma mensagem que vale a pena ouvir? Acordemos, irmãos. Toda a desunião entre nós recai no facto de não estarmos a fazer a vontade de Deus. Não há outro motivo. Existe alienação e divisão onde não deveria existir, entre aqueles que professam ser filhos de Deus. E a razão para isso é que os homens são ouvintes, leitores das palavras de Cristo, mas não praticantes. Queremos praticar a vontade de Deus e estar em perfeita união uns com os outros? Desejamos ser agentes de Cristo e ter a vida eterna se formos fiéis até ao fim? Mas então, o que é que devemos fazer? Qual será então o segredo da unidade entre nós? O segredo da unidade é a união com Cristo. Cristo é o grande centro. Aproximar-nos-emos uns dos outros na mesma proporção em que nos aproximarmos do centro. Unidos a Cristo, certamente estaremos unidos aos nossos irmãos na fé. Qual é o segredo da unidade? União com Cristo. Cristo é o grande centro. Unidos a Ele, estaremos unidos uns aos outros na mesma fé. E porquê? Porque não podemos estar ligados à videira e ao mesmo tempo em discórdia com os ramos ligados à mesma videira. À medida que cada um de nós se une a Cristo, também se unirá aos irmãos e trabalhará para manter essa união. Portanto, não se trata de dizer estou unido a Cristo e esquecer-se a unidade entre nós. Pelo contrário, quem se une a Cristo trabalha pela unidade com os irmãos. A prova de que estamos realmente unidos a Cristo é estarmos unidos uns com os outros. Se não há unidade entre nós, isso evidencia que não estamos em união próxima com Cristo. O Senhor deseja que nos tornemos inteligentes nas coisas divinas, para que possamos oferecer orações de fé. Ele deseja que cresçamos na graça e no conhecimento da sua vontade, para que haja unidade com o seu povo. E que influência positiva há quando os irmãos estão em harmonia, e que influência negativa há quando há contendas e dissensões entre aqueles que professam crer na verdade de Deus. Deus quer que o seu povo esteja sob a ordem evangélica para que a sua igreja não seja um poder para o mal, mas sim para o bem. Ele quer essa ordem evangélica entre nós para preservar a unidade, para que a igreja não se desfaça e ele não tenha que escolher outros para ocupar o nosso lugar. Já vamos muito adiantados no tempo, irmãos, para ficarmos a brincar. Deus quer que nos ergamos e trabalhamos para Ele, ombro a ombro, sem perder mais tempo. O que é então exatamente a ordem evangélica? Eis um princípio que Deus nos apresenta. Se não houvesse justiça nem punição, não haveria a estabilidade no governo de Deus. É necessário haver ordem e disciplina. Portanto, é necessário haver ordem e disciplina entre nós, especialmente para aqueles que decidiram se separar das igrejas corrompidas, incluindo a Igreja Adventista, e reunir-se em igrejas caseiras. Deve haver um sistema bíblico de ordem evangélica entre nós, uma estrutura de igreja baseada na palavra de Deus, não hierárquica, mas fundamentada na ordem do Evangelho. O Senhor tem mostrado que a ordem evangélica tem sido demasiado receada e negligenciada. A formalidade deve ser banida, mas por fazê-lo não deve ser a ordem negligenciada. Há ordem no céu, havia ordem na igreja quando Cristo esteve na terra e depois que ele partiu, a ordem foi estritamente observada entre os seus apóstolos. E agora, nestes últimos dias, quando Deus está levando os seus filhos à unidade da fé, há mais real necessidade de ordem
que jamais antes. Pois, ao passo que Deus une os seus filhos, Satanás e seus anjos maus estão muito ocupados procurando evitar essa união e buscando destruí-la. Então, deve haver entre nós um sistema bíblico de ordem evangélica para preservar a unidade depois de alcançarmos. Na verdade, as igrejas domésticas isoladas não estarão em harmonia com Deus enquanto não se submeterem à ordem evangélica. A ordem que foi mantida na primitiva igreja cristã possibilitou-lhes avançarem firmemente como o bem disciplinado exército, vestido com a armadura de Deus. Os grupos de crentes, se bem que espalhados em um grande território, eram todos membros de um só corpo. Todos se moviam em concerto e em harmonia uns com os outros. Deve haver ordem nas nossas fileiras. Caso contrário, não seremos capazes de manter Satanás fora do nosso meio e continuaremos a ser atormentados por problemas e dissensões. Vi que esta porta pela qual o inimigo entra para perturbar e levar à perplexidade do rebanho pode ser fechada. Indaguei do anjo como poderia ser ela fechada. Disse ele: a igreja precisa acorrer para a palavra de Deus e estabelecer-se na ordem evangélica que tem sido subestimada e negligenciada. Isto é necessariamente indispensável para levar a igreja à unidade da fé. Tendo alcançado a unidade, devemos preservá-la pela ordem evangélica, segundo a palavra de Deus e do Espírito de Profecia. Sem essa ordem, continuaremos a sofrer com divisões e dissensões. Sob a ordem evangélica, porém, o inimigo perde espaço e cessam as divisões, a maledicência, as suspeitas malignas, os fanatismos e a difamação. Vou dar-vos um exemplo. Uma imponente fortaleza, cuidadosamente cercada por robustos muros, abrigava muitas pessoas no seu interior. Se o inimigo externo viesse para a invadir e dominar, o que é que isso causaria naqueles que ali residiam? Medo, incerteza, preocupação. Ficariam sentados indiferentes? De forma alguma. Ficariam ansiosos pela vida, vendo o inimigo aproximar-se e tentar romper o muro. O que fariam então? Assegurariam de fazer tudo para manter o mundo intacto, unindo-se cada vez mais com crescente unidade. E como sabiam que o inimigo vinha? Porque depois de erguidos os muros, havia sentinelas sobre eles, a soarem um alarme e a alertarem o povo. Assim todos começavam a trabalhar e a agir como um só homem. Mas como é que poderia o inimigo romper a fortaleza? Havia pouca hipótese enquanto o general estivesse lá dentro. E quem é o nosso general? É Cristo. Enquanto Cristo estiver no centro dessa fortaleza, como poderá Satanás entrar? Só há uma maneira, por meio do indivíduo, sentinela ou leigo, que abra a porta e permita a entrada do inimigo. Ao fazê-lo, mostrar-se-á traidor do seu general e de todos os que ali vivem, pois não prejudicaria apenas a si, mas a todos. Meus irmãos, é isto que Deus deseja no nosso meio, que estejamos em total união com Cristo no centro, que quando o inimigo vier, não encontre nenhuma porta aberta, mas tudo fechado e trancado à sua entrada. A única forma dele penetrar no reduto é se alguém escolher deixar de estar unido a Cristo e aos irmãos, abrindo os portões ao inimigo. A política satânica deles não pode ter sucesso se o povo de Deus fechar as portas do inimigo e trabalhar harmoniosamente para cumprir a vontade divina. O inimigo não pode entrar a menos que os portões sejam abertos por traidores internos. Se formos leais e verdadeiros, cada ataque do inimigo nos levará a uma confiança mais firme em Deus e a um esforço mais determinado para levar adiante a sua obra contra todas as influências contrárias. Quanto mais forte o inimigo vier contra nós,
Se houver unidade, isso não importa. Ele não consegue romper a unidade inabalável do povo de Deus. A menos que algum de nós, por livre e espontânea vontade, lhe abra a porta, recusando negar o eu e escolhendo antes exaltá-lo com orgulho. Irmãos, nunca escolhamos esse caminho. Não devemos trair o nosso Senhor, nem sermos traidores dos nossos irmãos, colocando-os em risco. Antes, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Na ordem evangélica, já não estamos separados uns dos outros. Somos irmãos unidos. Sob essa ordem, não podemos seguir a nossa própria vontade contra a vontade dos irmãos que estão unidos no Senhor. Devemos renunciar a todo o ego e permanecer sob a disciplina de Deus e da Irmandade. Assim, ninguém pode continuar a apegar-se ao pecado e, ao mesmo tempo, manter-se unido aos seus irmãos. Creio que esta é uma das maiores razões para tanta oposição a uma unidade visível e à ordem evangélica entre nós. O eu não quer morrer. Mas que tipo de ordem evangélica ou estrutura de igreja devemos ter no nosso meio? O mundo deve ver na Igreja de Deus a verdadeira ordem, a verdadeira disciplina, a verdadeira organização. Não deve haver cisma no corpo de crentes. Quem se associa com o corpo de crentes entra num relacionamento de responsabilidade mútua. Cada membro compromete-se diante de Deus e dos seus irmãos a edificar a fé, a construir e a não destruir. É isso que precisamos fazer. Abraão podia ter deixado Ló sofrer as consequências das suas escolhas, mas em vez disso, ele foi resgatá-lo. Do mesmo modo, irmãos e irmãs, quando entramos em unidade e amor fraternal, ficamos ligados uns aos outros, formando uma frente unida contra o inimigo. Se um membro escorregar ou cair em pecado, os restantes devem ir em seu auxílio, tirá-lo do erro e trazê-lo de volta à comunhão. Mas se este irmão se recusar a retornar, cabe então ao corpo de crentes remover da comunhão os que, por conduta não cristã, desonram a verdade. O que o corpo de crentes fizer segundo a palavra será confirmado no céu. E para tratar conflitos entre irmãos, a diretriz central está em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando houver uma quebra de comunhão, porque um irmão prejudica o outro, ou por inocência ou por intenção, não se deve espalhar o assunto pela igreja. O ofendido deve ir diretamente ao irmão e explicar o que aconteceu, porque talvez ele não se tenha apercebido de palavras, ou por gestos, ou por ações que magoou alguém. Se foi de facto uma infração da palavra de Deus e o irmão não estiver disposto a corrigir o erro ou a pedir desculpa, o ofendido não deve divulgar o caso. Antes deve chamar 1 ou 2 testemunhas e juntos tentar resolver a situação. Se o irmão que ofendeu não admitir a falta e permanecer impenitente, o caso então deve ser levado ao corpo de crentes. Confirmada então a ofensa e feita a exortação, se ainda assim resistir corrigir o erro, deverá ser afastado da comunhão. Se os membros da igreja agirem contrariamente a essas regras, eles se tornam sujeitos
à disciplina da Igreja e devem ser censurados pela Igreja. Esse assunto, tão claramente ensinado nas lições de Cristo, tem sido tratado com estranha indiferença. Devem ser tomadas medidas para corrigir esse espírito cruel de crítica, de julgar as motivações dos outros, como se Cristo tivesse revelado aos homens os corações de seus irmãos. A negligência em fazer o que é certo, com sabedoria e graça, o trabalho que deveria ter sido feito, deixou igrejas e instituições quase ineficientes sem Cristo. Alguns reagem com indiferença aos que causam divisão entre nós, como se não fosse problema deles. Mas isto é um problema de todos os nós. A menos que esses males que causam o descontentamento de Deus sejam corrigidos nos seus membros. Toda a Igreja será responsabilizada por eles. Portanto, se simplesmente ignorarmos com indiferença aqueles que estão a causar divisões no nosso meio, passamos a compartilhar a sua culpa e tornamos-nos cúmplices do pecado. Alguns pensam que basta orar e que nenhuma ação deve ser tomada contra os que semeiam divisão ou discórdia. Mas então o que é que Deus nos diz sobre isto? O pecado de um homem levou Israel a cair diante do inimigo. Alguma coisa mais do que simplesmente oração foi requerido. Deviam purificar o acampamento de Israel. Devemos agir então, meus irmãos. Não podemos permitir que Satanás, por meio dos seus agentes, entre no nosso meio e cause divisão e discórdia sem que façamos algo para impedir. Nenhuma igreja pode estar em uma condição saudável e próspera, a menos que os seus líderes tomem medidas firmes e decididas para reprimir esse espírito acusador e crítico, onde quer que ele exista. A tolerância a esse espírito deve ser tratada como uma questão de disciplina eclesiástica, pois é uma violação da lei de Deus, uma violação das regras que Cristo estabeleceu para preservar a ordem na Igreja. Se esses faladores maliciosos não forem submetidos à disciplina da Igreja, eles se confirmarão em suas más obras e Deus atribuirá a culpa à Igreja. Queres ser tido por culpado de toda a divisão que há entre nós? Eu certamente não quero. Por isso, meus irmãos, unamo-nos na unidade, firmemo-nos na ordem evangélica e fechemos as portas ao inimigo e também para aqueles que se recusam a deixar de causar divisão entre nós. Deus chama-nos a purificar a nossa vida e depois, então, ergamo-nos para promover a pureza na sua igreja. Escolha a pobreza, a separação dos amigos, as perdas, as reprovações ou qualquer sofrimento, em vez de contaminar a alma com o pecado. A morte antes da desonra ou da transgressão da lei de Deus deve ser o lema de todo o cristão. Qual é então o nosso lema? Morte antes da desonra ou da transgressão da lei de Deus. Eu preferia morrer a cometer pecado. Deve ser então o nosso lema. O pecado e os pecadores na igreja devem ser prontamente combatidos para que os outros temam a Deus. A verdade e a pureza exigem que façamos um trabalho mais completo para purificar o acampamento dos acãs. Que aqueles em posições de responsabilidade não tolerem o pecado no irmão. Mostrem que ele deve abandonar os seus pecados ou ser separado da igreja. Quando os membros individuais da igreja agirem como verdadeiros seguidores do Salvador, manso e humilde, haverá menos encobrimento e desculpas para o pecado. Quando alguém vier dizer-nos: "E aí, soubeste a última sobre o fulano?" Ou "Sabes, ele magoou-me como disse aquelas palavras."
Devemos então interromper com gentileza e perguntar-lhe: já falaste com esse irmão seguindo Mateus 18? Se ele ainda não seguiu nenhum desses passos de Mateus 18, recusemo-nos a ouvir mais, com amor, e encaminhemos a pessoa dizendo-lhe: fala primeiro com ele. Se precisares, depois acompanhe-te como testemunha. Só depois dos discípulos estarem em unidade e passarem 10 dias no cenáculo, revendo as profecias sobre Cristo, assegurando-se de que estavam em unidade na fé, pedindo desculpa e perdão a cada irmão que haviam magoado, somente depois disso o Espírito Santo foi derramado sobre eles com abundante poder e obras maravilhosas foram realizadas. Assim ocorrerá também connosco, meus irmãos, mas enquanto não nos unirmos sob a ordem evangélica, que esperança temos de chegar ao céu? Deus quer agir por nós e através de nós. Permitamos que Ele faça isso. Uma grande obra será realizada pelo povo de Deus se eles trabalharem em união, sem egoísmo e com humildade de coração. Toda a autoexaltação deve ser identificada e eliminada. Somente a verdade e a justiça resistirão à prova deste tempo. Precisamos ter o Espírito de Deus diariamente conosco, para que sejamos protegidos de todos os maus pensamentos e ações imprudentes. Devemos temer que os nossos olhos se tornem cegos para as nossas necessidades espirituais individuais nestes tempos perigosos. Irmãos, Deus está a trabalhar para conduzir todo o seu verdadeiro povo à unidade, uma unidade visível, percebida pelo mundo, antes que os seus poderosos juízos se espalhem por esta terra. Os que se recusarem a obedecer a Deus serão sacudidos e peneirados para fora da sua verdadeira igreja e do seu povo remanescente. Portanto, não nos surpreendamos, nem desanimemos com a sacudidura que ocorre entre nós. Foi-nos dito que nestes últimos dias veríamos tanto separação quanto unidade. E é exatamente o que está a acontecer. Esta sacudidura ou separação é necessária para a purificação da Igreja de Deus, como preparação para o fecho da história deste mundo e para a vinda do nosso bendito Salvador. Deus está adiante o seu julgamento sobre a terra para que aqueles que deveriam ser o seu povo, mas que têm trazido as mesmas coisas que ele condenou no antigo Israel, agindo de acordo com métodos que ele não aceita, possam se preparar para encontrá-lo em paz. Deus diz: eu purificarei completamente o meu celeiro de todo o joio. Eu peneirei o meu povo como numa peneira. Aqueles que invocam o meu nome devem ser completamente purificados de todos os princípios falsos e corruptos. Aqueles que eu reivindico como minha herança serão agora admirados como um povo peculiar, purificado de toda a fraude, de toda a injustiça. Aqueles que entrarem na cidade de Deus terão aqui praticado a justiça, revelando ao mundo os princípios do céu. Meus irmãos, que possamos abandonar todo o orgulho e todo o ego, permitindo que Deus trabalhe em nós e através de nós, conduzindo-nos a uma união mais profunda com o seu amado Filho e a uma unidade mais estreita uns com os outros, uma unidade realmente visível que o mundo possa notar. Assim, estaremos plenamente preparados para o abundante derramamento do Espírito de Deus no poder da chuva seródia. Desse modo, não apenas provaremos a verdade da palavra de Deus, como o texto nos diz a seguir, mas também a viveremos e receberemos as bênçãos prometidas. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A unidade é como um óleo precioso, perfuma, cura e consagra a Deus.
espalhando-se da cabeça por todo o corpo, alcançando toda a comunidade. Assim como o orvalho de Hermon traz frescor e fertilidade, a unidade traz vida e bênção ao povo que se reúne para adorar em Sião, que representa o povo de Deus unido em fé e adoração. É tempo de nos levantarmos e brilharmos, como nos diz Isaías capítulo 60. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Para todos aqueles que desejam aprofundar mais sobre o assunto hoje apresentado, disponibilizamos gratuitamente em PDF 2 livretos. O primeiro, A Unidade dos Cristãos, e o segundo, Estabelecendo a Ordem Evangélica nas Nossas Igrejas Domésticas. Se desejar, pode solicitá-los através do nosso WhatsApp e teremos todo o gosto em enviá-los. Que possamos unir-nos em harmonia e amor cristão, para fazer parte da Igreja fiel e perseverante e, se Deus assim permitir, do grupo dos 144.000, selados e redimidos, em que Cristo é plenamente revelado, manifestando a sua glória e poder. Renunciemos à independência orgulhosa e humilhemo-nos como um só em Cristo. Escolhamos ser seguidores de Deus e revelar Cristo ao mundo. Aquele espírito de independência que causa divisão e discórdia seja abandonado entre nós. Esta é a minha oração.